Concluindo, então, a resolução da lista de exercícios de circuito série paralelo com a questão 7, a gente vai resolver, então, o problema, né, de determinar a resistência equivalente à corrente total fornecida por essa fonte V1 de 27 volts para esse circuito da figura. Então, a gente vai observar que esse circuito é um circuito misto. A gente vai encontrar resistores tanto associados em série quanto associados em paralelo. Então, a gente não pode de cara falar que todos estão associados ou somente em série ou somente em paralelo e aplicar as expressões para os equivalentes, né, que a gente já conhece. Então, a gente tem que fazer uma análise identificando passo a passo essas pequenas associações. E isso a gente sempre faz de trás para frente, né, começando no lado contrário aqui da fonte, como se a gente estivesse caminhando em direção à fonte, para reduzir pouco a pouco esse circuito até chegar no circuito equivalente. Então, o nosso objetivo é encontrar um circuito equivalente total com somente um resistor. Então, a gente vai manter a fonte V1 e a gente vai ter como objetivo encontrar o resistor equivalente através dessas diversas associações, essas associações parciais que a gente vai fazer. Então, aqui o nosso objetivo é encontrar esse R equivalente e analisar esse circuito com a fonte V1. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai começar olhando aqui de trás para frente, mas antes disso, né, a gente pode fazer o seguinte procedimento: entender o caminho da corrente, como ela se divide entre os resistores, para que a gente possa identificar as associações de maneira mais fácil. Então, aqui a gente sabe que sai da fonte uma corrente total, IT. Essa corrente, ela obrigatoriamente passa por R1, chega no nó A. No nó A, ela vai observar duas possibilidades. Ela vai se dividir aqui entre o resistor R e R2, vou chamar aqui de corrente I1, e aí ela vai enxergar não só esse resistor R3, mas todo o equivalente que está aqui para trás, né? Então, ela vai se dividir proporcionalmente a esse R2 e a todo esse circuito equivalente daqui para cá. E aí, a gente vai escrever aqui o I2, corrente I2. Aí, a corrente 2, seguindo o seu caminho aqui, ela vai encontrar mais um nó, o nó C. E aí, ela vai poder se dividir novamente entre uma corrente que eu vou chamar de I3, que ela vai, né, enxergar esse valor de R4, e outra corrente que eu vou chamar de I4. Observe que o I4, né, ele vai enxergar todo esse equivalente entre R5, R7 e R6, e não somente o R5, tá? Ela entende o efeito dessa associação. E aí o I4, a gente vai observar que ele vai passar por R5, vai passar por R7 e vai passar também por R6. Então, esse aqui é o mesmo I4. O I4 ele vai encontrar com o I3 aqui nesse nó C, novamente, e o I3 mais I4 a gente sabe que é o I2. Então, o I2 ele passa também por esse resistor R8. Então, aqui a gente tem I2. O I2 no nó B ele vai se somar com esse I1 e vai voltar a formar aqui o I total, que é a corrente que volta para a fonte V1. Com essa divisão aqui de correntes, a gente vai poder enxergar melhor os equivalentes. Então, aqui, olha, o primeiro equivalente que a gente observa é o equivalente série entre R5, R7 e R6. Porque se eles têm a mesma corrente, significa que eles estão associados em série. A gente tem o mesmo I4 passando através desses resistores. E aí a gente vai escrever, a gente pode escrever da seguinte maneira: a nossa expressão do R equivalente total, ela vai começar com o equivalente série entre R5, R7 e R6, ok? E aí, esse resultado vai estar em paralelo com o R4. Por que eu sei disso? Porque eu vou substituindo
os meus equivalentes no circuito original, até que ele se reduza esse circuito com somente um resistor. Então aqui, olha, vou desenhar aqui rapidamente, eu vou copiar o circuito original até o ponto em que eu estou trabalhando, né? Então eu vou copiar aqui esses resistores e aí eu vou substituir esse primeiro equivalente lá no meu circuito, ok? E aí, olha, a gente vai ter esse equivalente, que a gente pode até dar um nome para ele, mas aqui eu vou colocar simplesmente que é o R5 mais R7 mais R6 no circuito original. Aí o que a gente vai identificar? Que esse equivalente vai estar em paralelo com o resistor R4. Essa é a próxima associação que a gente verifica. Se R4 está em paralelo com essa associação, né, a gente vai ter que calcular o equivalente paralelo entre eles. Mas aí eu vou só representar essa associação dessa forma, olha. O R4 ele vai estar em paralelo com todo esse equivalente aqui dentro do parênteses, ok? Depois que eu resolvo esse paralelo, faço esse cálculo, observem que isso aqui é o símbolo da associação paralela, tá? Não é nenhum operador, é só para mostrar que esse resistor está associado em paralelo com esse equivalente do parêntese. E aí, o que eu vou fazer? A gente vai substituir no desenho, né, todo esse equivalente que está aqui dentro dessas chaves. E aí, o que eu vou fazer é simplesmente apagar aqui, tá? Para não ficar muito longo. Então, eu substituí esse equivalente, né, que eu vou escrever aqui, que é o equivalente que está dentro das chaves, que é o R4 em paralelo com a associação série de R5 com R7 com R6. Substituir todo mundo, né, isso aqui tudo, ó, por um resistor equivalente, ok? E aí, eu vou verificar a próxima associação. Aqui faltou um resistor, né? Aqui a gente tem ainda o R8. Então, a gente tem o resistor R8 aqui. Então, o que a gente vai ver? Que esse equivalente todo aqui que está dentro da chave, ele vai estar em série com o R3 e o R8. Olha, se a gente olhar essa corrente, ela é a corrente I2. A corrente 2 é como se ela estivesse passando por aqui e passando por aqui. Então, esses três estão em série. Então, esse equivalente que a gente já calculou, a gente sabe que ele vai estar associado em série. A gente pode pôr aqui ou aqui na frente. Então, eu vou colocar aqui, associado em série. Então, o sinal de mais é o símbolo da associação série. Então, mais R3 mais R8. E aí, a gente acha esse novo equivalente. Vou colocar aqui mais uma chave, ok? E aí, mesma coisa, a gente vai substituir essa associação toda por um único resistor equivalente. Então, fazendo essa substituição, né, agora eu já peguei todo o equivalente, considerando todo mundo que está para cá, né, desse destaque. E aí, o que eu vou observar? O R2 está em paralelo com esse equivalente todo. Olha, eles estão... Como que a gente verifica, né, se eles estão em paralelo? A gente vê se eles estão entre o mesmo ponto de potencial. Se isso aqui é o ponto A, né, vou colocar aqui em maiúsculo, se tem um fio ligando, né, esse ponto A e esse outro pontinho aqui, esse ponto eletricamente também é A. E aí a mesma coisa aqui para o B, esse aqui é B, aqui também é B, né? A gente substituiu todo mundo e todo mundo que estava para cá, que é dado por esse valor, está conectado também entre A e B. Então, a gente observa que eles estão entre os mesmos pontos de potencial. Então, a diferença de potencial entre esse resistor R4 e esse resistor equivalente todo aqui, né, é a mesma. Então, a gente sabe que todo mundo que está dentro dessa grande chave
está em paralelo com R2. Então, eu vou colocar aqui que R2 está em paralelo com todo mundo que está dentro dessa chave, ok? E aí, a mesma coisa, a gente vai substituir esse paralelo aqui por esse equivalente grandão, colocar mais uma chave aqui, ok? Então, aqui, eu já substituí todo mundo aqui que está para lá do meu destaque, né? Incluindo o R2, e esse valor eu sei que é dado por essa expressão aqui. E aí, por fim, a gente vai ter que todo mundo que está aqui dentro desse parêntese maior vai estar em série com R1 e R9. Então, a gente pode somar aqui no final, olha, mais R1 mais R9, mostrando que esse equivalente todinho aqui está em série. Por quê? A gente sabe que o I total, olha, ele passa por R1. Se a gente substituir aqui todo mundo por esse resistor, ele vai passar também por esse resistor, né? Só tem esse caminho. Então, aqui também é o I total e aqui também é I total. Então, eles estão em série. Então, sempre que a gente tem o mesmo resistor, a mesma corrente, né? O mesmo grupo de elétrons, digamos assim, passando nas resistências, a gente pode verificar a associação série. E aí, a gente chegou na expressão total, a gente escreveu em uma única expressão, na verdade, toda a nossa resistência equivalente. E aí a gente consegue verificar as associações parciais através desse tipo de notação. E aí, como calcular? É somente calculando, então, esses parciais, sempre observando a prioridade aqui dos parênteses. Então, a gente começa aqui por esse cálculo, R5 mais R7 mais R6, e aí vocês podem observar o seguinte: para esse circuito, a gente nem vai precisar fazer muitas contas, porque olha só, bom, aqui ficou um pouco cheio, mas a gente consegue observar. O R5 mais R7 mais R6 vai ser 8 mais 8 mais 8. Isso aqui vai dar um valor igual a 24, né? Então, é 24. 3 vezes 8. 24 vai estar em paralelo com esse resistor R4, que também é de 24 ohms. Então, olha só, vai ser 24 em paralelo com 24, ok? E aí, o que a gente vai ter? A gente já sabe que o resultado disso vai ser 12, né? Vai ser a metade. Então, substitui isso aqui por 12. Aí, a gente vai ter o série, né? Do 12. Bom, que ficou um pouco cheio, vou mostrar aqui no desenho, vocês vão entender. Então, eu substituo 8 com 8 com 8 por 24. 24 em paralelo com 24 é 12. Substitui todo mundo por 12, a gente vai ter 12 mais 12 mais 12, 36, né? Que é o série. 36 em paralelo com 36 é 18, e 18 em série com R1 que é e R2 e R9, que também valem 18, a gente vai ter 18 com 18 com 18, que é 36. Então, o que eu quero dizer é, para resolver esses equivalentes para esse circuito, vocês vão observar que a gente sempre vai ter os valores das associações aqui bem fáceis, tá? Então, aqui a gente teria um R equivalente de 36 volts, na verdade, não, de 3 vezes, volts não, resistor, então é 11, é 3 vezes 18, pela nossa análise. 3 vezes 18 vai dar 54 ohms. 54 ohms aplicados os nossos 27 ohms nessa resistência equivalente, a gente tem a corrente total. Então, o I total, lei de Ohm aqui no circuito equivalente, vai ser V1 sobre R equivalente. Isso aqui vai ser 27 dividido por 54, que vai fornecer uma corrente de meio ampere. Então, o processo é esse, sempre começar de trás para frente e ir reduzindo o circuito, observando as associações entre os resistores, e a gente pode escrever a associação completa através desse método que nós usamos, ok? A gente pode também escrever, né,
esses equivalentes especiais, dando nome para eles aqui e calculando separadamente. Por exemplo, R equivalente 1, depois R equivalente 2, aí resolve R equivalente 2, faz R equivalente 3 e assim por diante. Tudo bem? Então é isso, até a próxima. Muito obrigada.